Meu pastor, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Como é que o senhor está? Tá bem? Eu tô bem bonito. Ó, tô bem crente. Muito obrigado, viu, pelo convite, assim que o senhor aceitou o nosso convite. O pastor Jadson é uma pessoa que eu conheci ele através, eu não sei, eu acho que o senhor lembra dele, do presbítero Flávio, que ele Sim, foi coordenador. Lembra? Que ele foi lembro. coordenador lá na igreja do seu sogro, pastor Ziel, lá de Picuí. É Ele isso foi coordenador de missões, de aí, missões. gente. Ele tá onde? E também ele está em João Pessoa, ele está em João Pessoa. É Ah, porque a sim. gente está aqui na cidade, num distrito chamado Matinadas. Fica a 210 quilômetros de João Pessoa. Uh, É. Aí quem está aqui é a família dele, né? A esposa, os filhos, tá todos aqui em casa que fugiram lá de João Pessoa, né? Por causa dessa, por causa desse coronavírus aí. Aí vieram para cá, já faz uns 2 meses. Ele vem de 15 em 15 dias, uma vez por sim, semana, ele sempre está por aqui. E foi uma honra conhecer o senhor, uma pessoa humilde, né? Que Deus tem usado o senhor aí nesse Brasil afora. E eu tenho acompanhado alguns passos do senhor. Vi naquele dia que o pastor Belo falou ao seu respeito. sim. E realmente Deus, ele é como o pastor Belo disse, Deus nos surpreende, né? É E tenho um verdade. prazer de conhecer o senhor. A última vez que eu vi o senhor foi lá na festa que houve em Campina Grande, acho que é a Escola Bíblica. O senhor Sim, deve ter, o senhor estava lá sim, e a sim. gente se viu lá e conversei com o senhor um pouco bem rápido, através também dos meninos lá da Chama Pentecostal. Uma benção, uma Sim, benção, chama, uma é. benção. E eu agradeço, viu, pelo senhor estar aqui conosco. Eu que Porque assim, agradeço. pastor, eu tenho gravado aqui as minhas lives e aqui os irmãos de matinadas, o que tem acontecido? Eu tenho, como é que eu posso dizer, salvo as lives, eu tenho salvo as lives e depois eu tenho mandado para o pessoal lá pelo WhatsApp, né? Sim. E, e eles ficam bem felizes quando a gente começa a mandar esses áudios, esses vídeos. Então, fico muito Sim. feliz de eu ter aceitado, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, eu quero agradecer o convite, dizer a todos os irmãos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Eu tenho uma ligação muito grande com o Nordeste, um carinho muito grande com o Nordeste. O único estado do Nordeste que eu ainda não fui foi o Piauí. E tenho um apreço muito grande pelo pastor Daniel Nunes e o pastor José Carlos de Lima, que são os presidentes aí do estado da Paraíba. Meu sogro é pastor na Paraíba, meu cunhado é pastor na Paraíba e a minha esposa é paraibana. Então, eu tenho um carinho muito grande e pelos pregadores do Nordeste. E eu sei que Deus está levantando uma geração aí no Nordeste que nunca foi levantada em toda a história do Evangelho. Deus está reservando o vinho novo para essa época, para esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Não Ô, desfazendo a pastor, história dos outros, né? Mas claro, o último vinho é sempre mais forte. eu estava acompanhando seu Instagram, tenho acompanhado, e o senhor colocou uma coisa lá que me chamou a atenção, que é em relação à renúncia. Eita, Foi. Em questão de renúncia. é, E eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E tem outro assunto que eu queria falar com o senhor também, que eu ouvi hoje uma live que o senhor fez, mas eu queria tocar nisso daqui a pouco. A primeira coisa que eu queria perguntar ao senhor, em relação a essa questão de renúncia. Jesus mesmo, ele renunciou algumas coisas, não é verdade? certo. E aí, quando Jesus ele morreu na cruz, quando ele levou aquela cruz sobre si, e a história dos romanos, ele diz que quando a pessoa carregava aquela cruz era para mostrar que era culpado, que estava
dizendo, olha, eu sou culpado, eu confesso, e estava dizendo que ia morrer por aquilo. Mas Aham. aí Jesus, ele morre e ressuscita. Só que Sim. quando Jesus diz assim, toma a tua cruz e siga-me, ele não está dizendo a mesma coisa. Olha, você pega a sua cruz, mostra para todo mundo que você é culpado, que você está sentenciado à morte, mas lembre-se que você vai ressuscitar. Você está morrendo, mas vai ser uma nova criatura. E eu estava vendo a questão do jovem rico, pastor. Depois eu quero que o senhor me explique. Aquele jovem rico, quando Jesus disse assim, quando ele chegou para Jesus e perguntou o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus disse para ele assim, segue os mandamentos. E ele diz que desde pequeno que faz e segue os mandamentos. Mas aí Jesus ele diz assim, então vende tudo e segue-me. Então, muita gente pensa que Jesus está mandando ele vender as suas propriedades, dar o seu dinheiro. Mas ali Jesus não estava dizendo assim, renuncia às tuas coisas, renuncia. Tipo, por exemplo, bote primeiro a minha pessoa em primeiro lugar. Me explique essa situação, pastor. Olha, eu falei hoje um pouco sobre renúncia, que aquilo que você não renuncia, você não tem o direito de denunciar. Você só pode denunciar aquilo que você renuncia. Há muitos anos foi pregado para nós que a autoridade vem através da oração. A autoridade vem através da renúncia. Quanto for maior o seu nível de renúncia, maior será o seu nível de autoridade. A renúncia de Jesus foi tão grande que o levou à morte. Mas quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder. Então o poder é concedido para quem renuncia. E a comunhão é dado para quem ora. Outro mais é que eu estava falando para um jovem agora mais cedo, quando Jesus falou assim, é João 10, 36 ou 38, se eu não estou enganado, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aí ele falou assim, mais à frente ele fala assim, quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Então, a dignidade não é pelo tamanho da Bíblia que você carrega. A dignidade vem pelo tamanho da coragem da cruz que você leva. Então, a dignidade de você seguir Jesus não está no tamanho da Bíblia, e sim no tamanho da sua obediência. Quando Jesus fala para o jovem rico, Jesus nada mais, nada menos está dizendo o seguinte, eu não quero que você dê suas riquezas, eu quero que você tire o seu coração delas. A questão está no seu coração, a transferência do coração. Porque vai ser uma transição da lei para a graça. Ele seguiu os mandamentos veio na lei. Só que agora quem está falando com ele é a graça. E a lei trabalhava de fora para dentro, agora a graça trabalha de dentro para fora. Então quando Jesus falou, então vende tudo que você tem, dá os pobres e me segue. Eu falei, é difícil, né? Então o que Jesus está dizendo é, se apegue, desapegue a isso do seu coração. É por isso que Deus só coloca riqueza nas suas mãos quando ele entender onde está o seu coração. Porque o dia que Deus entender onde está o seu coração, ele não vai ter medo de colocar nada nas suas mãos, porque ele sabe. Se o que está no coração dele já é meu, então o que está na mão dele também será. Última coisa. Transição não tem nada a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem tudo a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Tudo que você está disposto a deixar é uma renúncia que te leva a uma relevância. Os homens que tiveram mais relevância no reino foram os homens que tiveram mais renúncias para si. Você não pode denunciar, porque a denúncia é quando você diz não para alguém, mas a renúncia é quando você diz não para si. Essa é a diferença, né? Hum, Essa é a diferença, você renunciar às coisas que dá dentro de você. Eu acho que o mais difícil é isso aí, pastor, você renunciar coisas. sim. Porque tem momentos que Deus, as pessoas querem que Deus haja em nossa, por exemplo, eu quero que Deus haja na minha vida, eu quero que Deus faça algo na minha vida. Mas de repente Deus quer que você renuncie a algumas coisas. E as pessoas dizem, não, mexer nas minhas coisas não, eu quero que o Senhor faça algo comigo, mas sem mexer nas minhas coisas. É o jovem E rico. não tem como.
A Não Jesus, tem vamos ver, como fazer isso. a Jesus, vamos ver onde é que está o coração dele, vamos ver. Então, dá tudo para os... Não, aí não, aí. Por exemplo, só abrindo parênteses aqui, a renúncia tem que ser algo que te faça doer, cara. Hum, A religião nos mostrou Deus como Deus, mas o reino nos mostrou Deus como Pai. E quando você tem Deus como Deus, você tem que se sacrificar. Mas quando você tem Deus como Pai, você tem que obedecer. é verdade. E aí, 1 Samuel 15, só um segundinho. 1 Samuel 15, 22 está escrito: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque você pode sacrificar de boca, mas você sempre tem que obedecer de coração. A obediência é algo que quebra o seu orgulho. Sacrifício não. Você pode fazer sacrifício de qualquer jeito. Agora, a obediência não. A obediência é interna. Você vai fazer algo que você até não queria fazer, mas você faz porque está debaixo de uma cadeia. Por exemplo, quando ele fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar, 1 Samuel 15, 22, você vai entender que todo sacrifício é resultado de uma desobediência. Todo Aonde, sacrifício é resultado da obediência. aonde há um sacrifício é porque houve uma desobediência. Toda desobediência Pastor- vai, Não, pastor, pode continuar, desculpa. toda desobediência vai gerar um sacrifício. Então eu entendo que a desobediência é Adão e o sacrifício é Jesus. O sacrifício é para cobrir a... o sacrifício é para cobrir a desobediência. Então, todas as vezes que você pratica um pecado conscientemente, você está crucificando, gerando sacrifício de novo. Então, a obediência, ela vai fazer você andar num alinhamento concernente aos mandamentos das Escrituras, a ponto de você dizer não para si mesmo. Última coisa, José. A mulher do Potifar, o Potifar falou para o José assim, ó, você é um mordomo, cara. Liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. A mulher do Potifar queria ter um caso com o Zé. Só que ela chegou atrasada, porque quando ela queria ter um caso com o Zé já tinha um caso com Deus. Amém. Quando ela Verdade. foi para ter um relacionamento com o José já tinha um relacionamento com o pai. O que ela fez? Não satisfeita, tirou a roupa dele, tirou a capa dele. A capa foi com ela, mas os sonhos continuou no coração dele. A capa está na mão dela, mas o propósito está no coração dele. Mas o mais interessante está aqui. Se José não tivesse renunciado a si mesmo, você acha que ele ia virar governador? Não. Então ele abriu mão da mulher para ganhar o trono. E hoje tem gente abrindo mão do trono. É. E isso é verdade. É verdade, pastor. É verdade, é porque é como o senhor mesmo disse, renúncia tem que doer. Tem que doer. E não tem gente que, muita gente que aguenta dor, não, pastor. Não tem gente que aguenta muita dor, não. Então, como não aguenta muita dor, diz, não, o que eu tenho já tá bom. Mas de repente perde muito o que Deus quer fazer com ele, porque ele não quer renunciar. A gente tem que ter esse desejo. Tem que ter esse desejo no nosso coração. Tem que renunciar. Deus, ele não gosta de. Eu sempre digo aqui para os irmãos que nós estamos pastoreando, eu sempre digo para os irmãos, irmãos, Deus não quer você 50%, 60%, 70%. Ele quer você completo. É, E para você, para Deus ter você completo, o que tem que acontecer? Tem que ter renúncia. é Gostei verdade. muito quando eu estava olhando o seu Instagram hoje. Quem entrou aqui, pastor, foi Flávio. Flávio, Ô, que eu estava Flávio, falando para o senhor. um beijo no seu coração, Flávio. Deus te abençoe, querido. Agora tem uma coisa que eu estava perguntando, eu vi o senhor hoje falando que o senhor está escrevendo um livro. Sim. E esse livro, pastor, ele fala. Eu vi o senhor falando sobre questão de semente. O que é que esse livro vai trazer para nós, pastor? Cara, tudo que Deus começou na Bíblia foi com sementes. Antes de Deus fazer o homem, Deus já tinha feito a semente. As grandes civilizações começaram com sementes.
Quando Noé saiu da arca, depois que ele construiu o altar, a segunda coisa que ele fez, plantou uma vinha. Semente. Tudo que você será no futuro, você pode ser hoje em forma de semente. A semente só pode ser germinada quando ela é sepultada, morta. Se você pegar uma semente, colocar ela dentro de um cofre e deixar 3 anos, quando você for lá e abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar uma semente e colocar ela dentro de um terreno, quando passar 3 dias, algo acontece. Porque toda semente dá uma demanda para o solo. A semente tem uma lei dentro dela chamada produzir. E Uma lei, aí, quer dizer que uma lei a semente tem uma lei dentro dela que se chama produzir. produzir. Não importa o terreno, toda semente tem uma lei dentro dela, produzir. Então, no caso, quando alguém pega você e tenta enterrar você, tenta jogar terra em cima dos seus sonhos, tudo, a questão é, se eu for semente, isso é bom para mim. É ótimo porque os irmãos de Judá, toda semente, quando você vai plantar, o que é que você faz? Você cava um buraco, pega a semente e joga ela dentro do buraco. Sim ou não? Sim, sim. Então, por isso que os irmãos de José, quando armaram uma cova, jogaram ele lá dentro. Hum. Então, sementes só são germinadas quando são sepultadas. Se alguém estiver armando a cova para você, peça para ele para te jogar logo. O senhor, veja se o senhor concorda. Quando jogaram José dentro daquele, vamos dizer, daquele poço, podemos dizer que José começou a crescer ali? Sim, porque a semente não começa crescendo para cima, começa crescendo para baixo. E detalhe, quanto mais os galhos sobem, mais a raiz desce. Deixa eu ler um texto do senhor aqui, de 1 Reis. Deixa eu ver se eu acho, né? Meu Deus do No, céu. no caso, melhor é ter raiz. Então, melhor é Sim, crescer para baixo primeiro do que para cima, não é, pastor? claro, claro. E outra coisa, ah, não tem como galhos estarem em lugares altos e raízes não estão em lugares profundos. Deus não espera que você seja uma árvore muito grande, mas Ele espera que você tenha raízes profundas. Porque numa crise, num vendaval, numa ventania, num furacão, o que prevalece, o que mantém a árvore de pé não são os frutos. O que mantém uma árvore de pé Raiz. não são os galhos. O que mantém uma árvore de pé é o nível da profundidade da sua raiz. É por isso que quando prenderam Sansão, cortaram o cabelo dele, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. É porque tocaram no cabelo, mas não puderam alcançar a raiz. Aleluia. É, isso é verdade mesmo. Isso é Uau! verdade. E é como o senhor está dizendo mesmo, nós temos que crescer para baixo. As pessoas têm que aprender, porque tem pessoas que é impaciente, né, pastor? Tem pessoas Verdade. que querem crescer muito rápido, mas é como o senhor está dizendo, primeiro tem que ter um alicerce, tem que estar lá com a raiz bem forte para poder começar a crescer para cima. Pastor Ronaldo, É, pois sucesso, não, pastor. sucesso prematuro gera meninos mimados. Sucesso prematuro gera morte. O o senhor concorda que aqui eu estou conversando com o senhor, mas o senhor concorda que essas pessoas que murmuram muito, reclamam muito, o senhor concorda que a raiz ainda tem que crescer mais? Olha, eu fiz uma live mais cedo agora com um pastor aí de Rio Grande do Norte. E aí eu falei um negócio lá, parece que o povo entendeu totalmente errado. Mas achei o texto, achei o texto. Mas deixa eu ser bem claro e devagar. Eu sei que toda live que eu estou fazendo sempre entra um crítico. Guarda isso, pastor.
A murmuração é uma intercessão diabólica. A palavra crítica no Aurélio vem de reclamar. Deus não trabalha com murmuradores. Murmuradores a terra engole. Adoradores o céu leva. O céu não leva murmurador, o céu leva adorador. Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Elias estava diante da face do Senhor e Deus o tomou para si. Mas Coré, Abirão... A terra engoliu. É Olha isso verdade, aí. pastor, isso é verdade. Olha só O senhor aqui. achou triste, né? Olha só esse texto. 1 Reis 19:30. Eu quero até que o senhor leia. O senhor vai ler que é melhor. 1 Reis 19:30. 19:30. Não. É 1 Reis Segunda Reis. 19:30? Segunda. Ah, Segunda Reis, desculpa. 19:30. 30. Diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará fruto para cima. Eu vou até marcar. Meu Deus. Como é que é? O Raízes lançadas para baixo. frutos para cima. Quer dizer, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará fruto para cima. Escapou. Pode falar, pastor. Muitas pessoas estão querendo dar fruto para cima, quando na verdade precisa lançar raiz para baixo. Quanto mais a raiz é... Interessante. Pastor Ronaldo, o senhor já percebeu que a raiz é a única parte da árvore que você não vê? Verdade. Você vê Só os vê se galhos, arrancar. você vê os frutos, você vê as folhas, mas a raiz você não vê. Por quê? Porque você não é o que você mostra, você é o que você esconde. Entende? Então, raiz exposta é uma vulnerabilidade de você estar morto, cara. Porque todas as vezes que você expõe a sua raiz, você se torna vulnerável. Olha aí. Se matar a sua raiz, você está morto, velho. Pode arrancar o galho que Então, nasce outro. Pode arrancar então as segredo. folhas que nasce outra. Segunda Só um minuto, Reis, pastor. Sigo, pronto. Responda aí, pastor, por favor. Reis 19:30. Segunda Reis 19:30. Você pode arrancar as folhas que nasce outra. Você pode arrancar os galhos que nasce outro. Você pode arrancar os frutos que nasce outro. Mas se matar a raiz, a árvore morre. Por isso que a igreja está viva até hoje. Porque a igreja é os galhos. A igreja pode ser, os apóstolos podem ser o tronco, mas Jesus é a raiz. Jesus é a raiz. Então, no caso, pastor, nós temos que esconder. Não precisa a gente ficar mostrando. No caso, tem que esconder o que nós temos, que é a raiz. E continuar crescendo para baixo. Sim. Ué, a raiz esconde para os frutos aparecer, ué. Quem tem que aparecer, Pronto. Agora, quem tem que aparecer é os frutos, ué. A árvore boa dá frutos bons, ué. então, é como eu estava numa live ontem com um grupo de adolescente que tem no Tempo Central João Pessoa, e o Correto. tema era perdão. E aí, Nossa. a jovem que estava falando comigo, ela falou o seguinte: nós somos conhecidos pelos frutos que geramos. Uhum. Então, se eu não estou gerando fruto, é porque minha raiz ainda não saiu do lugar. É. É isso aí. Então, se eu estou demonstrando os frutos, se minha árvore e minha vida está dando frutos, então isso é sinal que eu estou crescendo para baixo e não para cima. Pastor, abre aí rapidinho João 15. João 15. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eita. Pronto, João 15. A sua esposa, eu não sei aí na Paraíba, mas vamos falar aqui do Sudeste. Quando uma mulher vai para o salão de beleza, o cabelo dela está crescendo demais, o cabelo dela está grande.
Chega num certo nível que a mulher do cabelo do salão vira e fala: você precisa cortar as pontas. Aí a mulher fala: para quê? Para crescer melhor e mais certo. Para crescer melhor, para crescer mais. Aí eu entendi quando Jesus falou: olha aí, João 15. Você vai marcar 3 palavras aí muito simples. Olha só, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, quer dizer que tem a falsa, né? É O, verdade. o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, joga fora. Agora, e limpa toda que dá fruto. Circula aí a palavra dá fruto. Dá fruto. Para que dê mais frutos. Circula aí mais frutos. Mais fruto. Agora vamos para o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Circula aí muito fruto. Muito fruto. Agora lê só as partes que o Senhor marcou aí. Produz fruto, mais, Não, dá só, produz, só o que o Senhor marcou, só o que o Senhor marcou. produz fruto, mais fruto e muito fruto. Na minha Bíblia está: dá frutos, mais frutos, muitos frutos. Ninguém começa dando muitos frutos. Como é que você quer produzir muito se você não consegue produzir nenhum? Então, primeiro começa dando fruto, depois você vai dar mais frutos, e aí depois você chega na terceira dimensão, muitos frutos. Marcos 4. O semeador saiu a semear e voltou colhendo 30, mais frutos. 60, mais frutos, quer dizer, 30 frutos, 60 mais frutos e 100 muitos frutos. O segredo, eu estava até falando na live ontem, que as pessoas se preocupam mais com muitos dons espirituais. E eu estava dizendo, dons espirituais nós temos que procurar, nós temos que pedir, buscar. Mas se você, de repente, não tem nenhum dom, Paulo deixa bem claro lá em 1ª carta aos Coríntios que você vai ter a sua salvação. Agora, se você não gerar fruto, você não tem salvação. É Então, muito. eu acho que a nossa geração tem que se preocupar mais em gerar frutos. Sim. É, porque Porque, eu não posso estar, eu não posso estar enxertado na videira e sem frutífero. Uma parte da minha geração, não toda, mas uma parte da minha geração iludiu com a fama. E Deus não nos chamou para ser famoso, Deus nos chamou para ser frutífero. Existe uma revelação extraordinária na vida de Noé. Qual? É que Deus falou com Adão quando colocou ele no Éden, assim, ó, ser frutífero e multiplicai. Deus falou isso com Adão, ser frutífero e multiplicai. Você já viu laranja chupar laranja? Pé de laranja chupar laranja? Você já viu pé de melancia chupar melancia? Quem produz fruto nunca come seus próprios frutos. Quando Adão comeu do fruto, ele deixou de ser frutífero. Porque aquilo que está adoçando a sua boca pode esvaziar seu coração. Quando então, Adão colocou o pois não. fruto dentro, Deus colocou Adão e a Eva para fora. Então, o que eu entendo que o senhor está dizendo é que eu não preciso sair por aí dizendo que eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu faço isso, faço aquilo. Não, só precisa você gerar o fruto e pronto. É É, isso? Jesus fazia milagre e falava assim, não conta para ninguém. Na verdade, aqueles milagres não eram milagres. Na verdade, aqueles milagres eram frutos de Jesus, a videira. Uhum. Você entendeu? Então Jesus estava Aprendi produzindo agora. fruto na vida das pessoas, só que ele falava o quê? Não conta para ninguém. Por exemplo, ele ressuscita a filha de Jairo e fala, gente, não conta para ninguém. Por que não conta para ninguém? Porque não precisa. As pessoas não vão enxergar a raiz da sua casa. Por exemplo, se eu passar no muro da sua casa, não dá para ver a raiz, porque tem um muro. Mas dá para enxergar os frutos, porque está alto.
Meu amigo. O segredo é você gerar frutos, frutos, frutos. Porque eu acho assim, você gerando frutos, na minha opinião, se o senhor tiver outra, por favor, compartilhe comigo. Se você está gerando frutos, automaticamente você pode ganhar dons espirituais. Sim. O que, é que o senhor acha? Não é verdade? Olha, os dons espirituais não é apenas para edificação de um membro do corpo, mas é para edificação de todo o corpo. Só que, pesando na balança, o que mais vai glorificar a sua vida no dia da vinda de Cristo não é quantos dons você tem, mas é quantos frutos você produziu. E a prova está aqui. Jesus disse: naquele dia muitos dirão em teu nome, em teu nome. Em teu nome fiz maravilhas. E se você for olhar lá nos dons espirituais, tem um dom de maravilha. Quer dizer, aí Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então Jesus não te conhece pelo que você produz, ele te conhece por aquilo que você é. Os frutos falam da sua essência. Entende? Os frutos Entendo. falam da sua essência. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais fruto do Espírito eu produzo. Por exemplo, no jardim do Éden, Deus fez um jardim e colocou um homem dentro do jardim e falou para ele: seja frutífero. Então tem um homem, tem um jardim e Deus colocou um homem dentro do jardim e falou para ele: seja frutífero. O homem não entendeu muito, Satanás fez a cabeça dele, ele parou de ser frutífero. Ele deixou de ser semeador e passou a ser devorador. O que Deus fez? Tirou ele do jardim e colocou para fora. Na graça é o contrário. Deus olhou, pegou nós e fez a gente como jardim e pegou o Espírito Santo e colocou dentro desse jardim. E agora É o forte Espírito isso. Santo já tem os próprios frutos, o fruto do Espírito. Então, todas as vezes que você manifesta o fruto do Espírito do lado de fora, revela quem está morando na sua vida pelo lado de dentro. Eu tava, eu tava, eu tava falando ontem também na live que a Bíblia diz que, em primeira carta de João, diz que Deus ele é amor, né? João não está dizendo que ele vai ser amor, alguma coisa desse tipo. Ele está dizendo que ele é o próprio amor, ele é o próprio amor, né? Presente. Só que, aí como o senhor está dizendo, quer dizer que se eu digo que Deus mora em mim, então eu tenho dentro de mim o próprio amor. Então, Sim. se eu tenho o próprio amor dentro de mim, isso quer dizer que eu tenho fruto do Espírito. E se eu tenho amor dentro de mim, eu tenho que demonstrar. Palavras É, não funcionam, né, pastor? Palavras não funcionam. é porque amor, quando você ama em palavras, você falha. A maior prova do amor não está em palavras, está em ações. Ações, isso mesmo. Jesus não veio falar assim, gente, eu amo vocês. Não, não, não. A cruz revelou o nível do amor. Abra aí rapidinho, Romanos 8:36. Pode abrir e ler. Romanos 8:36. Só um minuto, pastor. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Não. Fomos Romanos 8, considerados como ovelhas. Romanos 6:36. 6. 6:36. Não, não tem. Romanos 6:36 não tem. Peraí. Meu Deus, gente. Calma aí. Ao vivo é assim mesmo, pastor. Romanos. Ah, fugiu agora, hein? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, vou achar aqui. Mas o texto é esse. Deus prova o seu amor para conosco.
em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele não nos amou quando a gente estava na igreja. Ele nos amou quando a gente estava no mundo. Então, a graça da cruz, que a cruz não revela o quanto você o ama, a cruz revela o quanto ele te amou. Por exemplo, 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. É o amor. Olha, Romanos 5 e 8. Sim. É o que o senhor acabou de dizer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, os universitários aí. A minha esposa veio aqui e passou para mim. Que mulher top, rapaz. Top. Parabéns. Ô, É isso aí. ô, ô, Eu tô fazendo live desde manhã cedo. A cabeça já tá assim. não, eu entendo, pastor. Eu entendo. Isso aí é normal. Deixa eu dizer um negócio do senhor, então, para a gente caminhar para o final. Não, pode ficar à vontade, meu irmão. Eu nasci para isso. Eu tenho certeza que. Certeza, vou dizer assim, a maioria das vezes, as pessoas têm que começar a demonstrar e não só ficar em palavras. As pessoas têm que começar a demonstrar e outra. Tem que saber que o Espírito Santo, ele sonda nossos corações e sabe também que se você começar a demonstrar, tem que saber que o Espírito Santo está olhando para o seu coração. Se aquilo que está te motivando, se aquilo que está te motivando é para realmente para a glória de Deus, ou é para dizer, olha eu aqui, ó, eu tenho amor, eu ajudei, eu faço social. O senhor acha que é por aí? Jesus disse: o mundo saberás que vós sois os meus discípulos quando vos amardes. Deixa eu entrar É. aqui sobre o discipulado. Eu tenho falado muito sobre discipulado esses dias. Olha, quem atrai seguidor é Satanás. Quem atrai seguidores? É Satanás. Quem gosta de seguidor é Satanás. Quando os anjos seguiam ele, ele atraiu o seguidor lá em cima. Mas quando Jesus desceu, o que ele diz? Ide e fazei. Discípulo. Por quê? Porque o seguidor, ele só vai te seguir enquanto você estiver dando algo para ele. O seguidor existe para te sugar. Quando você parar de dar algo ao seguidor, ele vai parar de te seguir. Agora, o discípulo, não. Quando Jesus estava na cruz, João estava lá. Porque para o seguidor, você fala o que está na sua mente, mas para o discípulo, você revela o que está no seu coração. E outro mais. Tem muita gente sendo manipulada, achando que está sendo discipulado. A manipulação faz você... A manipulação faz você ser parecido comigo. Agora, o discipulado faz você e eu sermos parecidos com Cristo. Se o seu discipulado não tem as ações de Cristo, desculpa, você está sendo manipulado. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho pedido a Deus que me ajude em relação à questão de falar sobre esse assunto, sobre amor, sobre frutos, porque é uma coisa, pastor, que o senhor que tem mais experiência do que eu, viaja o Brasil já, Quem mas as sou eu? pessoas, eu acho assim que quando você começa a falar sobre amor, perdão, misericórdia, tem pessoas, eu acredito que tem pessoas que acabam até dormindo, Dormindo como tem pessoas que assim? acabam na hora do culto. Tem pessoas que começam a falar sobre esse assunto, tem pessoas que não, isso aí tá me trazendo o que isso? Posso te Não. falar? Ô, pastor, fica à vontade. É... Meu Deus, a língua está coçando aqui.
Todo fugitivo precisa de um esconderijo. Todo fugitivo precisa de um esconderijo. E quando ele não quer e quando ele encontra com a realidade, ele precisa se esconder. Então, quando se fala de um assunto desse, o cara dorme é porque ele está escondendo. Hum, Porque quando Adão pecou, o que ele fez? Escondeu atrás da escondeu. árvore. Tinha uma árvore e o Adão foi para trás dela. Mas quando Jesus foi para a cruz, tinha uma árvore, só que Jesus ficou na frente dela. Por quê? Por que Adão escondeu? Porque quem tem algo porque quem tem quem comete um erro sempre vai esconder atrás de uma árvore. Agora Jesus não tinha nada para esconder, por isso que ele ficou na frente. Lá no Éden, o Adão falou, a culpa é da Eva. Mas na cruz Jesus falou que a culpa é minha. Ele se fez culpado, cara. Meu Deus. O inocente que se fez culpado. E hoje nós que Difícil, somos hein? querendo dar um de inocente. É difícil, é difícil, é difícil, difícil. Mas é que é assim, pastor. Eu tenho visto que o amor, eu tô falando, esse amor, para deixar bem claro que nós estamos falando aqui, não é aquele amor sentimental. É um Sim. amor que se chama, é aquele amor que é mandamento, aquele amor que você É não o, pode correr para um lado para o outro, você tem que amar. é o amor de Senhor? prática. O amor de Pronto, o prática. amor de pronto. E O diário. aí, esse aí que nós estamos. A gente tem ouvido muitas vezes assim, rapaz, eu amo fulano, eu amo cicrano, eu amo isso, eu amo isso. Mas quando você vai olhar as atitudes, o dia a dia, não demonstra esse amor. Não demonstra. Só de Eu boca. prefiro assim, eu prefiro essa. Porque as pessoas têm que saber que as suas atitudes, como o senhor já falou, vai demonstrar o que está dentro do seu coração. Não é verdade? Então, se eu só falo, mas no momento que eu começar a praticar e botar as atitudes, as pessoas vão dizer, peraí, tem alguma coisa errada. O senhor acha que Tem alguma Judas coisa... amava Jesus? Não, Não. na minha opinião, não. Mas você crê que Jesus amava Judas? Com certeza, que ele falou amigo, Judas não amava Jesus. Judas amava aquilo que Jesus gerava. O lindo não é Judas ter a bolsa. Não, o lindo não é Judas ter a bolsa. O lindo é Jesus manter Judas no carro. não é, é verdade. Porque maturidade não tem nada a ver com exclusão. Maturidade tem tudo a ver com convivência. Judas você não exclui, você precisa aprender a conviver com ele. Porque todo mal que o Judas fez para Jesus foi um bem para nós. Alguém escreveu aí, uma atitude não define um homem. Uma atitude pode não definir um homem, mas uma atitude pode torná-lo preso. Adão Hum. teve uma atitude e prendeu ele para sempre. Então, Judas empurra Jesus para o seu propósito. Judas não amava Jesus, amava aquilo que Jesus podia gerar. E tem muitas pessoas que estão chegando no Evangelho que não amam o Evangelho. Ama Não, aquilo que o Evangelho pode gerar. É por isso que Paulo falou, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo padece. O amor não tem inveja, o amor não tem ciúmes, o amor não sei o quê. Todas as vezes que você que está me assistindo agora lê esse texto de 1 Coríntios 13, você tem que tirar a palavra amor e colocar o seu nome. O Jacques tudo suporta, o Jacques tudo crê, o Jacques tudo padece, o Jacques não tem ciúmes, o Jacques não tem inveja, porque os crentes são invejosos. E quando você não sabe o que você carrega, você vai ter inveja daquilo que os outros estão carregando. Quando você não sabe o que funciona na sua mão, você vai ter inveja daquilo que está funcionando na mão dos outros. E tem coisas que Deus coloca na sua mão que Ele não coloca na minha. E tem coisas que Deus coloca na minha que Ele não coloca na sua. São medidas diferentes, mas propostas iguais. João Vitor Ota. Ô, João Vitor, e a é, live, mano?
Deus te abençoe, João Vitor. Um beijo no seu coração. Pregador top. Deus abençoe, querido. Tá, eu tenho acompanhado também o João. É João, uma criança que Deus tem usado no Brasil aí. essa, o João é homem, rapaz. João já é homem? Ele é, Rapaz! ele Desculpa é, aí, João. ele é um menino por fora, mas é um homem por dentro. Não, eu tô entendendo, pastor. Eu tô brincando. Tô entendendo. Tô entendendo. Ô, pastor, pra gente finalizar, falta 5 minutos. Pode falar, meu irmão. É, Fica à vontade. Tá bom o assunto. deixa eu falar um negócio pro senhor. Aquela questão, teve uma pessoa que uma vez falando comigo, aquela questão lá em primeira João, capítulo 4, versículo 20, ele diz o seguinte, se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele Hum, que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, mas Deus realmente eu não vi, mas ele faz coisa boa para mim. Deus faz coisa boa para mim. Eu nunca vi, mas ele faz coisa boa para mim. As pessoas eu vejo e me faz mal. sim. Aí eu disse assim, mas esse amor aqui que João está dizendo é aquele amor que você não precisa conviver. Você não precisa conviver, você não precisa ser o melhor amigo. Mas no momento que essa pessoa precisar de uma ajuda, no momento que essa pessoa precisar de um ombro amigo, no momento que a pessoa precisar de um conselho, de uma palavra, você tem que estar pronto, disponível para ajudar. É isso, pastor? Às vezes a pessoa pode falar que ama, mas as ações definem que não ama. E às vezes a pessoa pode falar que não ama, mas as suas ações condiz que ama. Então é o evangelho prático. A religião nos ensina a falar de amor de boca para fora. O reino nos ensina a falar de amor de coração para de dentro, de coração, de dentro. Ah, quando Jesus encontra com algumas pessoas na Bíblia, o que Jesus vai fazer a eles só revela o nível de amor que ele tem. A Bíblia diz que o amor é tão sério que Jesus falou assim, ó, por se multiplicar a iniquidade. Olha isso aqui. O amor de muitos, não fala de todos, mas de muitos, esfriará. Mano, o amor esfriará. Então quer dizer que o pecado é um gelo que esfria o coração quente. Por se multiplicar a iniquidade. Então, na medida que o pecado, a iniquidade aumenta, o nível do calor do amor vai esfriando. Porque o amor é quente. O amor é quente. É por O isso amor que é toda quente. criança, quando ela machuca, o primeiro nome que ela grita é o da mãe. Não porque o pai ama mais, não, mas porque ela saiu das entranhas da mãe. É quente. E Quente. a pior hipocrisia é quando você fala, prega sobre amor, mas você não ama. Deixa eu falar isso aqui. Fica à vontade, pastor. Pedro chega para Jesus e fala: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. É Jesus, Pedro. Que nível baixo, Pedro. 7 não, 70 vezes 7. Eu sei que deve ter alguém instruído aí que sabe mais do que eu, que a ordem do fator não altera o resultado. 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, o resultado é igual. Só que, se você chegar numa escola e multiplicar 70 vezes 7, 70 embaixo, 7 em cima, o professor vai falar o quê? Está errado. Porque na nossa matemática, o 7 fica embaixo e o 70 fica em cima. Sim ou não? Sim, É à sim. toa que quando você pega aquelas calculadoras grandes, você vai fazer 7 vezes 70, aparece o 70 fica em cima. E o 7 fica embaixo. Porque 7 é a medida de Pedro, mas 70 é a medida de Jesus. A medida do céu é muito maior do que a medida da terra. Só que, se você olhar 70 vezes 7, eu sei que dá 490, eu sei disso. Só que é possível alguém errar com alguém por mais de 500 vezes. O que Jesus está falando ali Sim. não é só de 490 vezes. O que Jesus está falando ali não é 400 dias, não. O que Jesus está dizendo ali está em Salmos 90, 10. A vida do homem durará até 70 anos. Os dias
Homens são até 70 anos. Quantos dias tem uma semana? Não entendi, pastor. Quantos dias tem uma semana? 7. Pedro estava falando de uma semana, enquanto Jesus estava falando de uma vida inteira. Porque não, Agora eu entendi. enquanto Pedro falava de 7, fala de semana. Jesus falava de 70, que fala de dias. E a prova disso aí é que Jesus perdoou quem o matou. E a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. E Jesus manda a gente ser imitador dele, né? Ele é o modelo, cara. Jesus é o modelo. Nós somos enxertados nele. A nossa essência precisa morrer quando nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Por que uma nova criatura? Porque quando eu fui enxertado nele, a essência dele matou a minha velha criatura. Eu decidi morrer para mim, para viver nele, com ele, para ele. Quanto mais em Cristo eu estou, menos em mim eu estarei. Eu só posso viver para Deus quando eu decidir morrer para mim. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Quem está em Deus não se contenta em ser quem era antes. Olha, eu vou dizer uma coisa. É uma pessoa ser muito teimosa, querer voltar a ser o que era antes, já estando em Cristo. Não, não, não. Agora, isso aí que o senhor falou, eu anotei, viu? 70. Agora eu entendi. Olha, quando Jacó encontra com Jacó tomou a primogenitura dele, Jacó tomou a bênção dele. Eu não tenho tempo para falar sobre a bênção de Jacó e de Esaú, mas é muito forte aquele ali, mas deixa para outro dia. Esaú está muito triste. Guarda isso aqui. Esaú está triste porque tirou algo dele. Você vai ver o verdadeiro cristianismo de alguém quando algo é tirado dele. Pastor, vai cair a live. A gente Volta aí. volta? Volta. Deixa eu voltar então.